além de ser do partido, é o presidente da Câmara. Tentei aqui, mas o telefone não atendeu ainda. Mas o que nós, nordestinos, e nós possamos fazer, faremos juntos também. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Faltou apenas dizer aos nossos expositores que o seu tempo será de um generoso 15 minutos. Com a palavra o deputado Bauman. Bom, meu caro presidente, deputado Pena, meu caro companheiro deputado Amaury Teixeira, referência especial ao nosso querido amigo deputado Colbert Martins, companheiro de outros períodos aqui nessa casa, meus queridos expositores presentes nessa audiência, eu queria fazer um pouco um histórico vivencial. Eu vou monitorar meu tempo, viu, presidente? Que a gente foi menino do sertão, né? E eu vivi uma experiência de dois fatos importantes no Nordeste brasileiro. Um é que a minha família era do Oroz, onde tinha a construção de uma grande represa, que ainda hoje é uma das represas que mantém muitas áreas irrigadas no sertão do Ceará e que garante ao Ceará hoje a colocação entre o segundo e terceiro maior exportador de fruta do país. E durante a construção dessa represa, havia um fato muito interessante, é que não havia energia no interior do Nordeste. E essa energia era toda de termoelétrica. E a ausência dessa luta que hoje se desenvolve no país para incorporar aos investidores, aos governos, nas suas diferentes instâncias, a consciência social, o conceito da sustentabilidade, nós assistíamos uma verdadeira devastação na Caatinga, do entorno da construção, porque toda a energia era gerada por termoelétrica e vizinho à nossa casa havia um pátio enorme, cheio de lenha, que movia, meu caro presidente Pena, essa termoelétrica. E assistíamos também, e quem é do sertão do Nordeste conhece isso muito profundamente, é que a prática agrícola secular era o agricultor abria uma área no ano, plantava lá o milho, plantava uma outra cultura. No próximo ano ele abandonava aquela área, abria uma outra área virgem e fazia a plantação ali e aquela área do ano anterior. E esse processo era repetido ano a ano num processo secular. Esse foi o grande vilão da devastação da Caatinga, principal vilão da devastação da Caatinga nordestina e certamente uma das razões mais evidentes e claras das áreas hoje que estão em processo de desertificação. Depois se incorporou a isso é uma realidade ainda atual, embora já um pouco mais controlada, ou menos agressiva, embora ainda muito agressiva, mas em função das infraestruturas que se desenvolveram, de áreas irrigadas e tudo mais, isso certamente trouxe um alívio a determinadas regiões do Nordeste brasileiro. Porque é uma agricultura tipicamente de subsistência, e não havia forma de fazer diferente. Nós temos que admitir, em função do nível tecnológico e também do nível de consciência que não se dispunha na época. Embora seja uma luta que precisa ainda continuar durante muitos anos, porque até que se desenvolva não só o conceito da ética social no caráter da comunidade inteira, nós temos que desenvolver também a ética ambiental, aquele conceito de que aquele pássaro tem que ser mantido, tem que ser respeitado. E então, nós temos, ao longo de todo esse tempo, uns avanços que eu acho muito interessantes, que de alguma forma tiram uma coisa muito negativa, que é a dicotomia
e a rivalidade entre quem quer produzir e quem quer proteger. Aqui nessa sala, nessa audiência pública, há um fato relevantíssimo, já que nós estamos nessa audiência pública comemorando o Dia Nacional da Caatinga, no esforço de proteger esse importante bioma, e também no sentido de que a gente possa colocar a PEC 504 para votação, para incorporar na Constituição Nacional uma consciência que não tinha em 88 e que hoje, nas batalhas dentro dessa casa, são esquecidos também o bioma Caatinga. Eu fui da comissão especial do Código Florestal. E lá se percebe claramente essa rivalidade essencial, né? Creio que nos momentos primários, mas creio que tudo isso vai se desenvolvendo de todos os lados, no sentido de desenvolver um caminho do meio de todos esses conceitos. Mas nós percebemos que toda a discussão e as prioridades são estabelecidas para as áreas de grande interesse do agrobusiness brasileiro ou dos movimentos ambientalistas estimulados por instituições internacionais e nacionais nesses biomas que há mais interesse econômico. E a Caatinga é um bioma totalmente irrelevante no pensar, ainda hoje, de quem faz essa casa e quem, de alguma forma, tem a responsabilidade de desenvolver esse país e estimular esse conceito cada vez de uma forma mais profunda do conceito da sustentabilidade. E eu quero relevar o seguinte: o maior estimulador, ou um dos grandes estimuladores da preservação da Caatinga, e aqui nós temos um exemplo, nesse momento, um exemplo exemplar é muita força de expressão, mas um exemplo extremamente forte e simbológico é a Associação Caatinga, que é estimulada pela Federação das Indústrias do Ceará, é estimulada e construída e desenvolvido um trabalho fantástico, maravilhoso, onde nós podemos ver nas suas áreas a Sussuarana, podemos ver nas suas áreas o Tatu-Bola, símbolo da Copa, maravilhoso símbolo da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e que certamente vai, de alguma forma, esperamos, atrair a visão para esse tão importante bioma brasileiro, e é criada e estimulada por uma empresa americana, que é a família Johnson, que descobriu no bioma do Ceará e na Carnaúba um exemplo típico de como você pode explorar aquele bioma sem destruí-lo. Pelo contrário, estimulando a sua condição natural e a força que, apesar da aparência não evidenciar, é um bioma riquíssimo em termos de fauna, de flora e de atividade econômica que pode ser desenvolvida sem necessariamente você ter que destruir. Quando nós, para pegar um outro exemplo, o presidente me chama a atenção, porque o tema é estimulante, mas quando nós trabalhávamos e começamos a desenvolver um grande programa de apicultura no Ceará, que, afinal de contas, foram programas que se estenderam para a região semiárida do Nordeste inteiro, praticamente, que era um projeto chamado Projeto Rainha, dando ao agricultor a possibilidade de ter uma renda que lhe permitisse dar dignidade à vida sua e à da sua família, associada com outros tipos de iniciativas no setor primário. Se falava assim, onde é que a abelha tira mel na Caatinga? Como é que vai produzir mel na Caatinga, Baldo? Hoje, o Ceará, o Piauí, são os maiores exportadores de mel do país, e quando o mel não é, outro estado exporta mel, na verdade ele importa o mel do Nordeste e exporta via Santos ou via outro porto, mas o mel foi produzido da Caatinga.
Então, essas questões são questões que têm que ser discutidas exatamente para que esse crime sem dolo, mas certamente uma grande e avassaladora destruição da Caatinga nordestina, secular, não permaneça, porque há alternativas. Há de se tirar mel lá do Vassourinha de Botão, de outras floradas que tem no Nordeste brasileiro, que permanece do marmeleiro, que é uma árvore típica da Caatinga brasileira, um mel fantástico, maravilhoso, aceito no mercado mundial. Há que se tirar o mel de outras floradas, assim como há outras oportunidades também a se desenvolver, especialmente agora, quando uma infraestrutura hídrica foi construída ao longo dos séculos também, desde Dom Pedro II, e que permite você desenvolver grandes projetos na área de aquicultura, que não tem número a capacidade de produção do Nordeste brasileiro na área, exemplos na Bahia, expressivos exemplos na Bahia, exemplos típicos no Ceará, que é na estratégia do enfrentamento da seca, a construção dos açudes. E essa construção dos açudes permitiu, hoje, o que parece uma coisa insensata, uma área seca como é o Nordeste brasileiro. O meu estado, o Ceará, é um estado que toda a área, praticamente 100% da área está no semiárido, à exceção de um tufo aqui ou acolá da floresta atlântica nos cumes da serra ou nas chapadas de altitude. Essa realidade é uma realidade que pode ser perfeitamente transformada. Aqui eu queria fazer referência ao meu amigo Edgar Gadelha. Edgar Gadelha é o presidente do Sindi Carnaúba, que é uma instituição da Federação das Indústrias. E ele capitania, ele administra e conta com um esforço muito grande de muitos parceiros no grande projeto da Associação Caatinga, que, inclusive, esse livro, eu creio que é uma das iniciativas da Associação Caatinga, que eu acho que é o mesmo que eu recebi, que o Amauri, um trabalho maravilhoso e que mostra a capacidade de convivência empresário, empresário bem-sucedido, o que mostra o exemplo típico do caminho do meio no Brasil. Não adianta gerar os extremos de um lado ou de outro, porque se o lucro irresponsável tem que ser combatido e tem que ser superado com a consciência da ética social e ambiental, por outro lado, nós temos que compreender que o conceito da sustentabilidade pressupõe o Brasil ser competitivo nas suas vocações econômicas principais, há de se gerar emprego e promover riqueza para que a sustentabilidade a gente mantenha lá a Sussuarana, mantenha o tatu-bola, mantenha a fauna da Caatinga e, ao mesmo tempo, não esquecer que nós temos milhões e milhões de nordestinos que ainda hoje vivem em condições subnormais de vida, apesar dos projetos sociais. Esse é o conceito da sustentabilidade. E esse conceito, ele tem que permear hoje a formação do caráter do estudante. Assim como no caráter do estudante, nós temos que desenvolver o conceito da ética social. Nós temos hoje no Brasil um fato extremamente chocante, que a gente não pode ver mais televisão no Brasil. Todo dia, hoje mesmo, um exemplo, está lá 2 jovens presos, porque não morreram, porque mataram em vez de morrer. E mataram outros 2 jovens, os 2 presos, os outros 2 mortos. E assim, cada capital brasileira, meus queridos companheiros, deputados e ouvintes, em cada capital brasileira, isso vale para todas as capitais brasileiras, todos os estados brasileiros, morrem mais de 2.000 jovens assassinados a bala por ano entre 17 e 25 anos. E esse fato social, aparentemente,
ele não tem nada a ver com a produção no Brasil, nem nada a ver com o esforço do conceito de sustentabilidade, mas tem tudo a ver com isso. Ele está entranhado nesse conceito, porque o desenvolvimento do conceito da sustentabilidade é um crescimento do caráter humano, da consciência social tamanho, que vai ser um esforço de muitos anos para que a gente possa definitivamente, a comunidade, viver nesse padrão de comportamento, de consciência. Mas esse jovem, ele não tem mais fome. Esse jovem que morreu assassinado, ou que matou, ele não tem mais fome. Os programas sociais estão lá junto da família dele. Mas nós temos que compreender que quem dá a condição de sustentação de uma economia desenvolvida é o sistema produtivo. O sistema produtivo é que tem que prover para aquele jovem que já não tem problema da fome, mas tem um problema do sonho, que é uma necessidade também. Um jovem de 17, 18 anos, nas esquinas dos subúrbios e da periferia das cidades, incapacitado para fazer, incapacitado totalmente, não tem uma profissão. O nível da educação das escolas é muito abaixo do que um país como o Brasil merece. Ele não é pintor, ele não é carpinteiro, ele não é engenheiro, ele não é médico, ele não é enfermeira, ele não sabe fazer absolutamente nada. Um jovem desse, nessa idade, quando já com os foros e a estrutura de adulto, olha para um lado, olha para o outro, e não vê perspectiva de vida, então ele há que desenvolver, é uma vítima fácil da ideia e daqueles que vivem do crime. Ele vai buscar a felicidade dele na lombra da droga, ainda que fugaz, como não está baseado na essência do que está dentro da mente humana e do coração do homem, a criatividade, a inteligência, a energia, a capacidade de compartilhar, aí a fuga dele é uma felicidade fugaz, que se extingue com 10 ou 15 minutos e que há necessidade de buscar sempre para poder viver a esperança de poder ser feliz de alguma forma. Mas, encerrando aqui as nossas palavras, nós temos nos colocado à disposição e motivados pelo trabalho desenvolvido pela Associação da Caatinga, que precisa ser visitado, precisa ser estimulado, e o meio empresarial cada vez compreende isso de uma forma mais clara, e a Federação das Indústrias do Ceará e o seu meio empresarial têm a consciência de que esse trabalho é exatamente o caminho que deve ter que se desenvolver. Porque a proporção que se estabelece uma vocação econômica da área e do bioma, em vez de destruir o bioma, o estimula a sua manutenção pela importância que tem isso para a vida do nordestino. Obrigado, presidente Pena, obrigado, companheiros. Eu acho que o tempo foi curto para a dura missão do deputado Bauman de construir esse caminho do meio. Eu sei que é difícil mesmo, presidente. Mas eu queria traduzir algumas coisas que ele falou aí, porque eu entendo um pouco o cearenseis. O jovem na lombra quer dizer no barato.